Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte, terceiro ano no ar, com muito sucesso, com a sua parceria, com a sua audiência, muito legal. Só tenho que agradecer a você. Obrigado mesmo de coração, sempre 8 da noite, repeteco, meia-noite, aqui pela TV Max. É isso aí, oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. REN TV com a gente, meu querido Matheus. Bota os meus mosqueteiros na tela e a nossa rainha também. E eu quero apresentar o destaque de cada um. Otávio Bocão, aqui, ó. Aqui o Bocão. Bocão, o seu boa noite, querido Otávio. Boa noite, Mazela. Boa noite, Carlos Borges. Boa noite, Luciana Campos. Sempre uma satisfação enorme estar com vocês aqui. O meu destaque, evidentemente, não poderia deixar de ser que um dos grandes nomes do esporte mundial de todos os tempos, Roger Federer, se despediu do tênis. E me deixou bastante emocionado o fato de o Nadal, que atualmente é um dos gênios do tênis também, se emocionar com a despedida desse grande, para mim, melhor jogador de todos os tempos de tênis, Roger Federer. Obrigado por tudo. É verdade, é o suíço Roger Federer saindo com o Nadal, que era o seu grande adversário. Realmente, quem gosta do esporte, e Otávio Bocão foi um grande praticante de tênis, até hoje ele joga em duplas mistas, individual, na categoria sênior, acima de 85 anos, ele realmente sabe tudo, começando com alegria o Max. Rogério Videla. Rogerinho, beijo pra você, meu irmão, é isso aí, vamos em frente. Ele balançou a cabeça, vou deixar minha rainha pro final, aqui, ó. Boa noite, Carlos Borges, e o seu destaque de hoje do Max Esporte. Boa noite, meu querido Ricardo Mazella, você ligado no Max Esporte. Boa noite ao meu querido Otávio Bocão, também a nossa Luciana Campos. E o meu destaque é o seguinte, o futebol carioca continua em baixa. Por quê? O Volta Redonda teve todas as chances no Raulino de Oliveira, na sua casa, no Sul Fluminense, na cidade do Aço, para conquistar uma vaga para a Série B, para ajudar o futebol carioca na Série B, para poder até chegar mais um clube na Série A. E São Paulo põe duas equipes novamente na Série B, o Mirassol, que vem fazendo uma campanha espetacular na temporada 2022, e o Botafogo de Ribeirão Preto. É brincadeira esse futebol carioca. É brincadeira. Fica só Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Aí, e os outros? E os outros têm que se preparar melhor. O boa noite para ela, minha rainha, sempre bonita, inteligente, dando uma outra cara diferente da minha, do Bocão e do Borges, no nosso Max Esporte. Aqui, ó, fazendo aqui a nossa querida Luciana Campos. Fala, Lulu, boa noite. Boa noite, Mazella, boa noite, Bocão, boa noite, Borges, aos nossos telespectadores. Bom, o futebol está de volta, né? Tanto a Série A, Flamengo, Fluminense e Botafogo voltam a campo amanhã, na quarta-feira, e na quinta-feira o Vasco tem um jogo importantíssimo contra o Londrina e se espera uma vitória depois de 8 derrotas consecutivas fora de casa, além de ter sido um espectador lá no Mineirão da subida do Cruzeiro, que faz uma campanha, certamente será o campeão da Série B. Então, uma semana importante para o time de São Januário, que a gente vai discutir muito aqui sobre esse jogo contra o Londrina. Tá certo, então, Lu. Sua visão. Hoje não tem o motoqueiro do Mário Silva, que entrega pizza durante o programa. Alguém abriu a sua cara acelerando. O programa é isso, né? Internet. Fechem as janelas, por favor. Fechem as janelas. Vai dar tempo para fechar a janela, porque eu estou chamando Paulo Bizarro com E-Games. Fala, Paulinho! Alô, galera do Max Esporte, muito boa noite! Mês de outubro já tá chegando e vamos antecipar aqui um lançamento que sai no dia 4, Overwatch 2, um jogaço com nova versão por equipe 5 contra 5 de arrepiar. Sai para PC, PS4, PS5, Xbox One e Series e Nintendo Switch. Você confere agora na sua tela. This is not the end.
anime também tem vez aqui no E-Games, no Max Esporte? Claro que tem. Pra galera que curte o Dragon Ball, dia 14 de outubro, Dragon Ball The Breakers sai para PC, PS4, PS5, Xbox One Series e Nintendo Switch. Encare rivais tradicionais como Cell, Freeze e Buu. Confere aí. Dia 29 de setembro, encontro marcado, acompanhando a trajetória da Loud na fase de entrada no Mundial de League of Legends. A partir das 19 horas, hein, ela começa enfrentando a equipe da Beyond Gaming. E às 22 volta com a Detonation Foxme. Dia 30 de setembro, sexta-feira, 18 horas, contra Evil Genesis versus Loud. 1º de outubro, no sábado, pega a galera da Fnatic. E no 2 de outubro, domingão, Loud versus Chiefs Sport Clube. Essa é a tabela, vamos torcer muito para a Loud quebrar esse tabu e passar dessa fase de entrada. O campeonato vem aí, a Loud vem quebrando tabus. Eu vou ficando por aqui até a semana que vem. Mas dia 29 tamo junto no meu programa lá na rede social, que você acompanha por aqui. Obrigado a todos, ótima semana. Tchau! Tchau, Paulinho! Tchau, Paulinho! Obrigado, um beijo pra Ilana. Esse é Paulo Bizarro, o marido da dona Ilana, que sabe tudo de e-games. Eu fico todo enrolado, meus filhos, minha filha joga esse negócio, eu não sei nem apertar o botão. É uma vergonha, até por apertar o botão aqui, até tirei do lugar a câmera aqui, ó. Meu Deus do céu. Apertou o botão errado. Mas eu só faço lambança. Só faço lambança. Eu tirei até do lugar aqui. Vou tentar acertar, senão de boné fala, Marcela! Vou tomar bronca do seu Dibonê, cara. Aliás, eu estou tomando bronca do Dibonê, ficou melhorzinho assim. Programa ao vivo tem essas coisas. Vamos em frente, vamos em frente. Depois do Paulo Bizarro, vocês não participaram do programa semana passada, agora tem fisiculturismo, ó. Aqui, ó, tem Raul Marques. Gabigol, tem gol do Gabigol. Tem gol do Gabigol. Não, esse é Raul. Que gol do Gabigol? Esse é o Raul. Esse é Raul. Raul Marques, um atleta de fisiculturismo. Fala, Raulzinho. Fala, galera. Hoje eu tô com o Roger, atleta de fisiculturismo, que teve uns contratempos na vida e viu no esporte uma forma de superação. Fala, meu irmão. Tranquilo? Que bom ter você aqui, cara. Então, irmão, fiquei sabendo que tu tem uma história braba aí de superação, cara. Eu queria que tu contasse... queria que tu contasse resumidamente, cara, como foi essa história, o que você passou e como o fisiculturismo te influenciou a passar dessa fase. Então, eu levava uma vida normal, treinava, mas não fazia dieta, não fazia nada. Aí um dia eu saindo com a molecada, eu sou presidente de carro, aí eu fiquei um mês apagado. Aí quando eu acordei, aí eu já voltei pensando em competir. Falei, não, quero competir. E, mano, eu acho que eu voltei pra isso. Eu voltei pra competir, porque daí eu voltei, porque na cadeira de roda um tempinho, forçava a levantar. Aí todo dia eu tentava levantar. Um dia eu catei, me desamarrei, que eu ficava amarrado. Aí eu catei e levantei. Aí assim que eu voltei a andar, já me meti marcha nos cardio. Aí depois eu ficava fazendo cardio às 5 horas da manhã, que não tinha ninguém na rua, eu tinha vergonha de mim. Tava seco, nossa. Determinado, né, irmão? Nutridão. Então, na verdade, o fisiculturismo que te ajudou a sair até da cadeira de roda, né? Tu voltou pra competir, né? Foi. Tem jeito, irmão. Fisiculturismo é minha vida. Então, fisiculturismo é minha vida agora. Pô, legal, cara. Eu só penso em competir. Te desejo tudo de bom. E deixa teu Instagram aí também, cara. Como é que as pessoas fazem pra te achar aí? Então, o pessoal me acompanha no Instagram é Roger Nogueira. Roger Nogueira com 2 anos no final. Aí quem puder ir lá dar uma acompanhada na minha preparação, vamos lá dar uma força, mandar uma mensagem de incentivo. Pra mim conta demais. Pois é importante demais. Isso nas minhas preparações me ajudou demais, essas mensagens, cara. Então vamos. Tamo junto, irmãozão. Abração. Tamo junto, abraço, irmão. Valeu.
E é isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Bom, tá aí o nosso Raul Max. O detalhe é o seguinte: é um esporte que não tem muita visibilidade, nós estamos dando essa visibilidade aqui no Max Esporte. O Roger adora passarinho, pelo jeito, que ficou o passarinho participou o tempo inteiro da matéria, enfim, mas é legal, gosta de bicho. Agora, é impressionante, Luciana, Bocão, como o esporte modifica. Se vocês viram um garoto na cadeira de roda, do acidente violento, e depois as fotos do cara já trabalhado, como é importante o esporte, né? Queria que vocês dessem um depoimento, pelo menos o Bocão como atleta, Luciana, Bosch, quem quiser falar, para encerrar esse assunto, e parabenizando o Roger pela essa força de vontade e essa volta por cima. Eu vou falar porque, assim, por experiência própria, porque quando você persiste no que você tem de objetivo de se tornar como atleta, se tornar atleta, essa é uma ideia difícil, porque às vezes não é o que você almeja, quer dizer, não é o que você quer ou não consegue. Vários obstáculos, você tem que passar por cima de vários obstáculos. Então, acho que a palavra superação para os atletas hoje que tende a, de repente, jogar ou performar em alto nível, isso gera uma persistência enorme. E a mentalidade, principalmente hoje, que antigamente nós não tínhamos essa velocidade da informação para sabermos como funciona, talvez, a parte psicológica, do emocional, da motivação desses atletas. Então, parabéns, bela matéria. Então, acho que a palavra-chave é superação de tudo que acontece hoje com um atleta de novo nível. É verdade. Olha só, dando sequência, Raul, então semana que vem uma nova matéria com passarinho ou sem passarinho, você manda aqui que o Max Esporte está abrindo espaço para o fisiculturismo também. Queria ver o Bosch fazendo fisiculturismo, blá, 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 ia ser um sucesso absoluto. Aqui, ó, a Série C, vamos falar de futebol um pouquinho. A gente aborda todos os assuntos aqui no Max Esporte, nesse primeiro bloco principalmente. A Série C teve ABC, Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto e também o Vitória da Bahia voltando para a Série B. Algum clube especial te chamou a atenção? Alguma coisa te agradou, não agradou? Você acompanhou, Borges? Não, principalmente o Mirassol. O Mirassol vem fazendo uma campanha não só 2022, mas 2021, 2020, no Campeonato Paulista, em todas as competições que fez nacionais, o Mirassol vem fazendo um belo trabalho. É o seguinte, você reparou, Luciano, não sei se você chegou a ver, todos os técnicos que dirigem essas equipes têm menos de 50 anos e não são assim conhecidos nacionalmente. A não ser o Paulo Baier, que jogou em vários clubes, que dirige o Botafogo de Ribeirão Preto. Tenho aqui, tem que botar o óculos. O Fernando Macchiaria, se não estou falando besteira, do ABC. O Mirassol é o Ricardo Catalá e no Vitória o João Bursi. É uma renovação também na área de treinamento de treinadores no Brasil, hein, Luciano? E muito importante, né, Mazela, porque a questão dos treinadores do Brasil vem uma discussão em torno, principalmente depois de 2019, com a chegada do Jorge Jesus ao Flamengo, e houve aí um questionamento, inclusive, sobre os profissionais brasileiros, que inclusive com posicionamento de alguns técnicos, falando sobre a vinda de técnicos estrangeiros para cá, enfim. Então, quando a gente observa uma competição de alto nível como essa da Série C, em que você tem profissionais jovens vindo para o reconhecimento, trazendo o seu conhecimento para dentro de campo, isso é muito importante. Isso é muito bom para o futebol e para o meio, né? Para que se profissionalize cada vez mais essa questão dentro do futebol, que é algo que a gente pede, né? Que é o que a gente busca. É verdade. Ô Bocão, eu confesso que eu não acompanhei a Série D muito, mas já temos o primeiro campeão nacional. Saiu da Série D, que é o América de Natal, uma equipe tradicionalíssima do futebol brasileiro. Temos o Pouso Alegre, que é de Minas Gerais, cidade ao sul de Belo Horizonte, que não tem tanta tradição assim. E temos também o São Bernardo, que é de São Paulo, que ainda não conseguiu um destaque, mas vai para a Série C. E me surpreendeu o Amazonas, que também chegou à Série C. Otávio, realmente
O panorama do futebol, o retrato do futebol está se alterando, não é isso? É um cenário totalmente diferente de antigamente, né? Hoje as equipes que tinham a possibilidade de se manter aí disputando a níveis mais altos, a gente falava aqui no Rio de Janeiro, principalmente de Goytacás, de Volta Redonda, são equipes que perderam espaço e a cada ano surgem outras equipes, até pelo investimento, pela talvez a proposta, a estratégia de ser uma equipe, um clube equilibrado em finanças, porque a gente sabe que hoje fazer futebol é difícil. E vira um mercado, o futebol já virou um mercado. Então, quando você vende um jogador, você tem dinheiro sempre para manter uma equipe até subir um outro degrau. É um cenário diferente de antigamente. A gente já vai falar de Vasco e Londrina. O Londrina, até anos atrás, eram equipes que frequentavam aí a Série A muito tempo. O ABC, como você mesmo disse também, o América de Natal, frequentou também Série A algumas vezes. Ou seja, o cenário muda hoje, é diferente do futebol. Agora, é uma expectativa talvez não tão boa para esses clubes que, quando chegarem na Série C ou Série B, não tem tanta facilidade para se manter. Agora, vamos aguardar então. Marcelo, deixa eu fechar o bloco. Fala, Bode, por favor. Um detalhe só, você se lembra do América de Natal, né? Ô, Bode, você me interrompe para encher meu saco? Você não se lembra do América de Natal? Você se lembra do América de Natal? Me bota sozinho na tela. Corta esse mala. Corta esse mala, esse chato. Olha aqui, ó. Olha aqui, você vai ficar suspenso no programa e não vou responder aquelas perguntas malas que tu faz o dia inteiro. Que me irritou. Você me irritou, Carlos Bode. Pode botar de volta, Matheus. Pode botar de volta. Já dei a bronca, já puxei a orelha, acabou. Não vai falar nada. Estamos terminando o primeiro bloco em nome de Rede TV. Comprar para quem aluga é muito melhor. E de Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Lixo, Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Lixo, Bye Lixo. O melhor para o lixo. Byebylixo.com. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte na segunda parte para você. Primeira parte bem movimentada, muita coisa já debatida e o programa está realmente com muita coisa em pauta para discutir aqui nesta terça-feira, dia 27 de setembro. Vamos para o Brasil, jogou hoje, já não vai mudar muita coisa, o negócio é focar logo para 53 dias, se não me falha a memória, se minha conta estiver errada, 54 para começar a Copa do Mundo do Catar. Vou deixar para falar Brasil mais na frente. Olha aqui, ó. Vamos falar não de Brasil, mas de Copa das Confederações, sempre lembrando o oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Aqui no Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite e repeteco meia-noite. Dito isso, vamos chamar direto da capital da Europa, Bruxelas, nosso correspondente internacional, o Paulo César Oliveira, que já vai dar aquele panorama, porque tem Copa das Nações. E aí, Paulinho, o que você me diz aí que você pode trazer na sua primeira participação, meu querido PC? As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, a Luciana, ao Carlos Borges, ao Otávio e a todos vocês que nos acompanham direto de Bruxelas, capital da Europa, como sempre na TV Max, para esse Max Esportes. Destaque de hoje para a Nations League. A Liga das Nações teve então neste fim de semana os 4 grupos decidindo uma vaga para as semifinais que acontecem apenas em 2023, no mês de junho. Ainda sem local definido, já que País de Gales, Bélgica e Holanda são os favoritos para sediarem a final, os grupos foram jogados nesse fim de semana e tiveram então as suas definições. No grupo A, Croácia, Dinamarca, França e Áustria. Surpresas, os campeões mundiais, os franceses ficaram então na penúltima posição,
na terceira colocação, quase baixaram de divisão. A Áustria ficou na quarta posição, por isso desce a Liga B, enquanto que Croácia e Dinamarca disputavam a primeira posição. Vitória dos croatas, conseguindo então 13 pontos ganhos, enquanto que os dinamarqueses fizeram 12. Os croatas lideraram o grupo desde o início, fizeram realmente uma grande participação. Destaque absoluto, incontestável, Luka Modric, o principal jogador croata, e garantiu então a sua equipe na fase final desta Liga das Nações. Já já a gente volta com o grupo B da Liga das Nações. Tá certo, então. Quem foi o último colocado desce de divisão. Lá também, time importante cai, Luciana, faz sua pergunta para o nosso Paulo César Oliveira. Fala, Paulinho, saudades de você, querido. Espero que esteja tudo bem por aí. Você já deu aí um indicativo, mais ou menos, da minha pergunta. Eu quero saber aí sobre o grupo B. Conta pra gente como é que tá aí esse grupo na Liga das Nações. Luciana, antes de falarmos do grupo B, vamos ao grupo C, o grupo das surpresas. Ninguém poderia imaginar que a Inglaterra e a Alemanha estariam na última rodada já fora de qualquer possibilidade de classificação. A grande surpresa foi a Hungria, que disputaria então até a última partida a possibilidade de estar na final em junho da Liga das Nações. Tinha vantagem pontual de 2 pontos, jogava em seu estádio com um público fervoroso em seu favor, mas tinha como adversário uma das equipes mais temidas do futebol mundial, que é a Itália. Apesar de não se classificar para a Copa do Mundo, a Itália mais uma vez demonstrou o pragmatismo de costume. Fez um jogo tático, inteligente, perfeito e faturou por 2-0. A Hungria teve grandes chances, é bem verdade, mas perdeu em ocasiões decisivas, para além do que não conseguiu suportar uma marcação mais forte feita pela Itália. Com o resultado de 1-0, os italianos chegaram então a 11 pontos, ultrapassaram a Hungria, que ficou com 10 pontos e foi a segunda colocada desse grupo, tendo ainda a Alemanha com 7 pontos e a Inglaterra com 3 pontos, que desce de divisão e vai disputar na próxima época a Liga B. Com isso, fica então a Inglaterra fora da Liga das Nações na parte do grupo A e fica então a Itália classificada para as semifinais da competição. Valeu, Paulinho. Você volta na abertura do terceiro bloco, até porque você deu uma gozada brincou com a nossa querida Luciana Campos. Ela perguntou B, não, então a B, mas vou responder a C. Paulinho, vai ficar de castigo. Você volta. Eu estou irritado. O Borja me irritou hoje no primeiro bloco, então vai ficar para o terceiro. Não vai dar detalhe nenhum. Não, um detalhe só, você foi muito bem. Lá o negócio, o cara desce mesmo e sai da C e vai para B. Não sai da C e vai para A. Pô, pulando. Mas eu já estou se você estudasse, que estudar não é seu forte, Carlos Bosch, você deveria. A tremenda bobagem que você está falando, Copa João Avelange, CBF. Você tem que ler. Como você não lê, você é semi-analfabeto, você está me irritando. Olha aqui, ó. Vamos falar de Vasco. Não me irrita. Apelei. Não me irrita. Não me irrita. Olha aqui, brincadeira, Borja, olha aqui. Vamos em frente. Lá cai, como você falou, cai. Tem time que paga portuguesa para não cair, então você não pode abrir muita boca, não. Então é o seguinte, olha aqui, ó. Vamos em frente. Aqui, provocação de lá, tiro cruzado, tiro trocado não dói. Vamos embora, olha aqui. Falando em jogo importante, lembrando, o Vasco joga amanhã contra o Londrina, amanhã não, quinta-feira, contra o Londrina, em São Januário. Jogo importante porque o Vasco está a 3 pontos à frente do Londrina. O Londrina perdeu para a Ponte Preta em casa, tinha tudo para chegar nas mesmas condições que a pontuação do Vasco, entregou a rapadura. Você acha que o Vasco, Bocão, vai ter dificuldades para ganhar do Londrina? O Londrina pode fazer jogo duro, porque o Vasco está complicando para cair e os outros também complicam para não melhorar. O que você acha desse jogo quinta-feira em São Januário? O Vasco, se fizer prevalecer o mando de campo, o Vasco ganha do Londrina. Aí se distancia, porque é um jogo de 6 pontos aí. A gente sempre fala daquela máxima de 6 pontos.
o Londrina ganhar do Vasco, o Londrina empata em números de pontos com o Vasco, mas tem um saldo inferior. Mas o Vasco é favorito, jogando em casa, o Vasco faz prevalecer o retrospecto de em casa vencer as partidas, mesmo com algumas dificuldades. Eu acho que o Londrina não vai ter força. Tem time chegando aí também atrás de Londrina para encostar e incomodar nessa reta final da Série B. Mas eu acho que o Vasco, eu não sei se essa parada foi boa para um ou para outro, mas é claro que, aliás, parabenizar a diretoria do Vasco, que contratou um profissional para fazer aquela capacitação, aquela capacidade técnica de bolas paradas dos jogadores que jogada ensaiada, alguma coisa parecida, e trouxe de fora um profissional da área para justamente melhorar ainda mais a capacidade técnica dos jogadores em bola parada. Mas eu acredito no Vasco, acho que o Vasco vence o Londrina, jogo difícil, mas se fizer prevalecer o mando de campo, eu acho que o Vasco vai ganhar esse jogo. Ô, Luciana, me diga uma coisa, você fez muitos jogos e faz muitos jogos do Vasco pela Rádio Roquete Pinto 94 FM. O Vasco da Gama mudou de técnico, o Jorginho assumiu. Você acha que já dá para ver alguma coisa? Os erros individuais são grandes ou os erros táticos ou técnicos também atrapalham? Qual é a tua avaliação nesta nova fase do Vasco da Gama, desse jogo importante de 48 pontos para o Vasco, 45 para o Londrina, com mais de 22 mil ingressos vendidos? Olha, Mazela, inclusive eu vou fazer esse jogo na quinta-feira pela Roquete Pinto. Às 9h45 vou comentar, o Batista Júnior vai narrar. Vai ser um jogo importante. O Jorginho chega no momento tenso, né? O Vasco, que diferente do ano passado, já chegou ali no G4 e chegou a colocar 10 pontos à frente, mas foi derretendo, não vejo outra palavra melhor, depois da demissão do Zé Ricardo, veio o Maurício Souza, veio o Emílio Fara e agora o Jorginho. Difícil, porque o Jorginho está tentando organizar, mas dentro de uma pressão da equipe que é muito complicado. O time perdeu 8 jogos fora de casa consecutivos. No último jogo contra o Cruzeiro, o Thiago Rodrigues, o primeiro gol foi uma falha do goleiro, e isso acaba abalando psicologicamente e qualquer sistema vai embora, né, naquele momento. Então, por mais que eu acredito que o Vasco vai subir, e nas redes sociais tem até um meme interessante falando que pela primeira vez a gente vai ter uma ascensão culposa, uma classificação culposa, ou seja, o Vasco não querendo subir, né, fazendo aquela brincadeira com um tipo penal de doloso ou culposo, enfim. Então, mas com relação ao Jorginho, a grande questão é uma pressão em cima da equipe, os jogadores desgastados, e que a gente não está vendo uma resposta dentro de campo, principalmente fora, e esse jogo de quinta-feira é importante. E ressaltar a resiliência e a força da torcida vascaína, que está lá incentivando a equipe, que lota São Januário, acompanha o Vasco fora de casa, mas não está tendo retorno. Acho que tá difícil ali sair alguma coisa. Quando ele consegue arrumar, o time parece que não anda muito, não caminha. Uhum. Ganha ali naquela sorte, enfim, não está indo muito à frente. Não vejo muitas evoluções nesse time do Jorginho, não. Tá certo, então. Olha aqui, ó. Marcela, não pode ficar dependendo de São Januário só, não. Tudo bem que o campeonato, você realmente tentar tirar ponto fora, vencer uma, empatar outra fora. Tudo bem. Mas o Vasco, o que apresentou contra o Cruzeiro, nada. O Jorginho apresentou nada, o time não apresentou nada. Tudo bem, vai ter o apoio. Atenção com o Ituano, que é o melhor time do segundo turno da Série B. Que vem logo atrás do time do... Já passou o Sport, já está atrás do Londrina e vem chegando. E vai fazer a última partida com o Vasco lá em Itu, no interior paulista. O último jogo é Ituano e Vasco lá em Itu. É bem lembrado, rapidinho, o Vasco vai arrecadar agora 3 milhões de reais na venda do Alain, que saiu do Everton. O Alain foi meu jogador de futsal também, estava no Everton, brigou com o Lampard, o treinador do Everton, e vai para a Arábia. Tá? Ele vai para a Arábia agora, foi vendido por 127 milhões de reais. O Vasco vai lucrar com 3 milhões agora já. O Alain está dando frutos ao Vasco, por 9 milhões já.
Agora não é mais o Vasco, Bocão, agora é a SAF. Agora é a SAF, a 777, né? Vamos ver. Olha só para fechar o assunto do Vasco, quero falar de Fluminense, que joga amanhã contra o Lanterna Juventude no Maracanã, 7 da noite. Mas o recorde de público em São Januário oficial é Vasco e Londrina em 1978, em fevereiro. 40.203, 40 mil, deixa eu até anotado isso aqui, eu anotei. Deixa eu botar aqui sem óculos, eu não enxergo nada. 40.209 o público. E foi um jogo que, pela valia vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro de 77, que o Campeonato de 77 acabou em 78. E o Londrina ganhou do Vasco 2-0, um gol do Brandão e do Carlos Alberto. Peço desculpas da garganta. Agora, como é que deu... Mazela, aproveitar que você tossiu, como é que deu 40 mil pessoas no São Januário? Bordeiro, e agora só dá 22. Bordeiro. Agora só dá 22 mil. Não aumentou nada? Mas não, vende menos. Vende menos ingressos. Eu quero falar do jogo, Boss. É uma questão de segurança hoje em dia. Bombeiro, polícia não permite. Já dizem que já tivemos 60 mil pessoas em São Januário num jogo de uma seleção estrangeira. Tal, pá. Então, mas às vezes as pessoas... Maracanã, a gente sentava entre um degrau e outro da arquibancada, ficava no meio. Pode ser a mesma coisa em São Januário. Vai dobrando, enfim, atrás do gol. Vamos ver. Aí, esse jogo com Londrina, será que o Londrina tem condição de aprontar como aprontou em 1977? Alguém pode responder isso aí? Eu não acho acredita? Que não. Acho que não. Londrina é um time muito instável. Muito instável. Igual o Sport Recife, o Londrina também está muito instável no segundo turno. Tanto que teve a oportunidade agora de chegar junto, jogando em casa, né? No seu estádio do Café, e perdeu para a Ponte Preta. Eu acho que o Londrina não consegue. Eu acho que o perigo do Vasco está o Ituano. Tá certo, então. Só lembrando agora o Varadão da Saudade meu aqui, 1978. Eu fiz esse jogo na TV Tupi. Então, vou matar a saudade. TV Tupi, vi esse jogo. Eu era um repórter de campo ao lado do Ivan Mendes e do Antônio Carlos Pinto, com a narração do Carlos Lima e comentários do Milton Collin. Varandão da Saudade. O que significa isso? Que eu tô velho pra caramba. Poxa vida. Esse jogo São Januário. Agora você tá velho. Que é uma velha de todos. Você tem história para contar. Não, mais velho é você. Você tem 78 anos, você é o mais velho. E a novinha é a Luciana aqui. Olha aqui, ó. Mudando de assunto, que sorte pro Vasco, então, na quinta-feira, contra Londrina. Voltei no tempo, TV Tupi. Caramba, é impressionante. Tem uma historinha para contar, legal isso. Olha só, Fluminense e Juventude, 7 da noite, amanhã no Maracanã. O Fluminense pega o Lanterna. O Atlético Mineiro joga com o Palmeiras em casa. O Palmeiras com 7 desfalques. O Internacional joga com o Bragantino. Será que o Fluminense pode se dar bem em cima disso, hein, Luciana? Eu acho que pode, sim, pelo que vem aproveitando, vem embalado de uma vitória contra o Fluminense, contra o Flamengo. O Diniz, ao longo da semana, foi aí figura nos principais programas esportivos, porque realmente tem apresentado um belo futebol. O Diniz é um grande técnico, é muito legal, além de ser um grande técnico, é uma grande pessoa, um grande profissional, e que bom que vem fazendo um excelente trabalho à frente do Fluminense. Acho que tem tudo para o Fluminense ali seguir no G4, porque, ao que tudo indica, esse ano a gente vai ter G9, né, de Libertadores, né, porque pela configuração, São Paulo lá joga sábado a final da Sul-Americana, é o favorito em cima do Del Valle, tem Flamengo e Atlético Paranaense ali, quem ganhar já segura a vaga, depois tem Flamengo e Corinthians, enfim. E eu acho que o Fluminense... G8, Lu. É G8, Oi? tá, Lu? Não é G9, não é G8. G8 porque o Flamengo é nas duas finais, não é isso ou não? Exatamente. Além do São Paulo não está configurando, se o São Paulo ganhar, ele... Está atrás, né? Está atrás, Luciana, na classificação. Então, São Paulo esquece. Esquece São Paulo. Não, mas ele entra como campeão da Copa Sul-Americana, não? Oi? Mas ele não tira a vaga de ninguém. Mas ele não tira a vaga de ninguém, porque ele está lá atrás. Entendeu? Deixa eu fazer... Tem sim, Mazela. O Fluminense tem uma parada
não muito difícil, pega o Lanterna dentro de casa e eu acredito que vai fazer o resultado, vai confirmar a vitória. O Bocão, olha só, o Fluminense joga normalmente melhor contra times que estão na parte de cima da tabela. O Fluminense se enrola um pouco com times embaixo da tabela e o Juventude é o Lanterninha. Ganhou do Fluminense lá no Sul, no primeiro turno, porque caiu um temporal, não era para ter jogo, acabou se beneficiando. Você acha que o Fluminense vai encontrar dificuldades pelo esquema tático defensivo por parte do Juventude? A princípio é isso? Já que é o Lanterna e praticamente rebaixado? É porque, na realidade, eu acho que é uma imprevisibilidade quando se para muito tempo num campeonato, você está num clima de ganhar, perder. O Fluminense nem tanto, o Fluminense é custo-benefício, sempre disse isso. É o melhor time do Campeonato Brasileiro, custo-benefício. Que é um time que não é SAF, não é nada, tem dívidas, salário atrasado de vez em quando, e é um time que está lá em cima, com um treinador que sabe fazer esse time andar, sabe rodar esse time. Inclusive, parabenizar a entrevista do Ganso, eu sempre disse que o Ganso foi um jovem veterano. Então, como um jovem veterano, ele conseguiu a evolução depois de mais maduro, de entender como é que funciona o futebol. O Fluminense joga com a liberdade toda que o Diniz dá para todos esses atletas. O Fluminense é franco favorito contra o Juventude. Claro que é uma incógnita por conta dessa parada, mas o Juventude é um sério candidato, seríssimo candidato a rebaixamento. Eu acho que, assim como o Juventude, o Avaí também. O Fluminense é franco favorito para ganhar do Juventude. É claro que essa parada pode mexer às vezes com o ritmo e a motivação do jogador. Quando se joga com um time acima da média, o nível de exigência aumenta. E quando você dá aquele jogo contra um time de menor investimento, principalmente na última colocação, você fala assim, poxa, tem muita motivação para isso. Enfim. Vamos aguardar. Daqui a pouquinho a gente volta com a reta final do Max Esporte pela TV Max. Nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, com aquele oferecimento maravilhoso do meu amigo Espeto. Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye lixo, garantia economia pra dona de casa. Bye lixo, bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui debatendo, discutindo, informando, conversando. 3 anos no ar. Obrigado pelo carinho, pela audiência, sempre com a gente aqui. O programa marcando presença, resenha raiz da televisão brasileira, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. RenTV, do meu amigo Júnior Cosentino. Olha só, e se você perdeu algum programa do Max Esporte, vá nas nossas redes sociais, vá no YouTube, é só botar Max Esporte e você vai ter todos os nossos programas, desde o número 1, que a gente gravava antes da pandemia, no Teatro da ACM. Meu abraço para o querido Porto. Alô, Portinho! Onde na CM, meu querido Otávio Bocão tem grandes recordações lá da CM, chegava cedo, comia bastante no bar, comia no 8º andar, no teatro, realmente se lambuzava. Tá lembrado de... Bota o Bocão lá. Tá lembrado disso, Bocão? Você comia bastante? Era coxinha, x-boi. Eu me lembro bem. Me lembro. Eu não esqueço, Bocão, eu não esqueço. Você comia do térreo ao andar do teatro, 7º andar, 6º andar. É impressionante. Você sumia naquele corredor e, de repente, cadê o Bocão? Tá comendo. Tá comendo pra caramba. Ô, guloso. É isso aí. Vamos em frente. Pro Bocão parar de rir, olha só. Todos os programas estão no YouTube. Bota aí, Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa.
Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, tirei o Bocão da sua zona de conforto, lembrando de histórias. Aliás, que saudades do nosso Ângelo Herrera, hein? Que saudades. Está com o Papai do Céu. E ele era o nosso grande amigo, irmão, produtor, parte de venda. Realmente, a vida prega peças para gente que a gente não espera. Um beijo carinhoso para o nosso Ângelo, onde quer que ele esteja. Deve ter rido para burro com essa história do que ele testemunha também como lá na ACM. Bom, dito isso, vamos em frente? Vida que segue, vamos embora. Botafogo jogando em Goiânia amanhã, não vence há 13 anos em Goiânia, Borges, deixar o Bocão para se refazer, 13 anos, e o goleiro, vai estrear o goleiro. Eu não conheço esse goleiro que vai estrear, esse garoto de 24 anos, 1,92 m. Você acha que esse tabu pode ser quebrado amanhã pelo Botafogo, Borges? Eu acho que o Botafogo precisa fazer uma sequência de vitórias. Até deu uma aliviada, né? Deu uma aliviada na tabela. Os times vêm, mas o São Paulo já venceu a sua partida, então já deu uma subidinha, já está chegando ali no bolo junto com o Botafogo. Então eu acho que o Botafogo precisa dessa vitória. Mas o Goiás é um time muito difícil, inclusive. O Goiás vinha fazendo uma campanha espetacular. Quando foi jogar com o Flamengo, a campanha do Goiás com o Jair Ventura é espetacular, e o Goiás é um time muito difícil de ser batido lá em Goiânia. Então eu acho que o Botafogo precisa da sequência. É igual o Vasco, não pode só vencer em casa. Tem que fazer pontos também fora de casa. Eu acho. Agora, um goleiro de 24 anos me preocupa, hein? Um goleiro de 24 anos. Você conhece esse rapaz, ô Bocão? Eu ia chamar o Luciano, mas você conhece esse rapaz? Me preocupa, hein? Muito bom goleiro. Espetacular goleiro, dito pelo próprio Jefferson, ex-goleiro do Botafogo, ídolo do clube, que tem uma capacidade técnica absurda. Vai ser uma grande sombra futuramente para o Gatito Fernandes. Ele veio... Poxa, agora me fugiu a memória. Mas é um baita de um goleiro. O Botafogo vai ter dificuldade sempre, porque ainda não conseguiu se consolidar numa regularidade e continuidade do Campeonato Brasileiro. Principalmente, mesmo quando se tem um retrospecto bom fora de casa, muito mais do que o do Newton Santos, que ganhou somente 4 jogos. 4 jogos o Botafogo ganhou. O Botafogo tem aproveitamento de 30 e poucos % no Newton Santos. Nunca fez prevalecer o mando de campo. Agora, essa continuidade do Botafogo foi quebrada pelos esses 10 dias do calendário da CBF, do calendário FIFA, do que o Botafogo poderia, de repente, contra o Coritiba, já emendar o Goiás. E talvez, ô Bocão, para o Botafogo seja ruim, porque o Botafogo estava vindo numa sequência boa. Uma sequência, eu digo, dos jogos, né? Não de resultados, mas de jogos, principalmente. Jogou um jogo razoável para bom contra o time do Coritiba. Não foi aquele espetáculo. Fez um gol aos 30 e aos 33 do segundo tempo. O problema é nós, formadores de opinião, como botafoguenses, a gente não pode falar mais. As pessoas reclamam, calma, paciência. A gente tem que falar sim. O que me incomoda é o Luiz Castro. O Botafogo hoje tem mais time do que treinador. Eu tenho maior respeito, não o conheço como ser humano, mas eu acho que como profissional poderia entregar mais. O Botafogo pode ser mais do que é hoje. E o Botafogo tem condições, com o time que tem, de estacionar no G8 e dormir no G8 lá, terminar o campeonato no G8. A gente não pode brigar com o Avaí, Coritiba, Cuiabá, Goiás, com todo respeito. O Botafogo tem que se impor um pouco mais. Peraí, Borges. Fala, Borges. Você está indócil. Fala. Não, é que só tem um detalhe. Você não sabe qual o acordo que tem o Testor com o Luiz Castro. Lá atrás. Sei tudo, que houve? Lá na Inglaterra. Não, lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra você não sabe do que aconteceu lá na Inglaterra, lá na Europa. Bom, ele pode ter um acordo, não. O Luiz Castro tem que ficar com... Mas eles não têm acordo Sherlock nenhum. Holmes, espera aí. Você não pode. Só isso, Luciano, nada demais. Entra no Sherlock Holmes, Carlos Borges, está entrando numa área aqui que a gente não sabe. O que você acha do jogo? E lembrando que o Bocão falou, o Borges falou do Botafogo, do Goiás,
e o Bocão também, só que o Goiás está à frente do Botafogo com 37 pontos. É um jogo chamado de 6 pontos. 37 4 jogadores a 30... não jogam, Lu. Só para reforçar aqui, 4 dos principais jogadores do Goiás, a trinca de frente não joga. Inclusive o Pedro Raul, que é artilheiro do campeonato. Eu ia falar justamente sobre isso, que o Botafogo, na verdade, é aquele time que a gente acha quando vai ganhar, não ganha, e quando acha que vai perder, ele ganha. Foi o caso contra o Flamengo, contra o Internacional, enfim. Então, assim, concordo com o Bocão que o Luiz Castro está deixando muito a desejar, até porque o Botafogo, desde que foi eliminado da Copa do Brasil pelo América Mineiro, está aí só em uma competição, tem dias para treinar. Acho que, por exemplo, agora, o Bocão lembrou muito bem dessa parada. Para alguns times é ruim, que vem numa batida muito forte. Para outros, nem tanto. Por exemplo, se reclama que são muitos jogadores novos, mas então, você teve um tempo aí. Vamos ver como vai se apresentar o Botafogo e se vai haver alguma desculpa agora. O Bocão tem razão quando fala, quando critica o Luiz Castro. Poderia estar jogando mais. Tem jogador para isso. Você vê aí o Jefinho, o Tiquinho, que é uma grande, né? O próprio Eduardo, que apareceu aí fazendo gols. Então, assim, Botafogo hoje tem uma equipe qualificada. Claro, chegaram 10 na última janela, mas teve tempo. Não dá para dizer que não teve tempo. Bom, quem tem tempo agora para falar... O trabalho da diretoria, que agora fizeram uma unificação de metodologia de trabalho. Sério, rapidinho, o Mazella. O Botafogo agora, a partir das categorias de base, vai unificar sua metodologia de trabalho. Todos vão jogar da mesma forma até o profissional. Parabéns à diretoria do Botafogo por isso. Só quero ver, diretoria, só quero ver. Tem que parabenizar a SAF. A diretoria do Botafogo não manda mais nada. Bocão, só quero ver. Vamos trazer de volta o Paulo César, vamos tirar ele do castigo. Faça a sua pergunta para o Paulo César Oliveira, depois a gente fala do Flamengo. Eu quero saber do grupo 4 da Liga das Nações. Um grande abraço para você, meu grande amigo. É isso aí, Otávio. Como último grupo da Liga das Nações, o grupo 4, jogavam então Holanda, Bélgica, País de Gales e Polônia. Para a última rodada, Polônia e País de Gales já estavam eliminados. Ficavam então para a disputa os belgas e os holandeses, sendo que a Holanda tinha algumas vantagens importantes. Primeiro, em relação aos pontos. 13 pontos contra 10. Chegava com 3 pontos de vantagem à final. Jogava em casa do estádio Arena em Amsterdã, de 2022, que arranca em novembro. Por isso, jogadores belgas e holandeses param agora em termos de seleções e voltam apenas depois do mês de setembro para então a preparação inicial visando o Campeonato Mundial de Futebol. Ursão do Vral, meu querido Carlos Agora Bosch. sou Hoje eu. Estamos brigando, eu e ele, o programa inteiro. Faz a pergunta para o Paulo César Oliveira. O inglês do Paulo César Oliveira, quando ele fala De Bruyne, não é De Bruyne. De Bruyne é que você come. Eu espero Brown só é que você come, Bocão. Vai colocar o nome do inglês, Brown. Brown é que você come, Bocão. Eu só espero que ele não faça nenhum fake news essa semana. Pelo amor de Deus, meu querido Paulo César Oliveira. O problema é que o negócio de cerveja é fake news, né? Eles botam lá uma foto da cerveja... Faz a pergunta, Borges. Ao tempo. Cerveja é a mesma? Ao tempo, Borges. Paulo César, está aproveitando aqui que nós estamos agora na hora da convocação. As seleções a convocação vão ser feitas no Brasil e no mundo inteiro das seleções que vão disputar a Copa do Mundo. E tem uma situação aí da seleção francesa. As convocações, principalmente da seleção francesa. Paulo César Oliveira. Borges, menos de um mês nos separa da lista definitiva de jogadores que serão convocados pelas suas seleções para participarem do Mundial de 2022, que vai ser disputado no Catar. Muita polêmica mistura, especialmente com a seleção francesa, que vive um momento de indefinição. Técnica, humildade ou integração ao grupo? Essa é uma das principais questões que terá que ser respondida pelo técnico Didier Deschamps. Ninguém duvida que os principais jogadores atacantes da seleção francesa são Kylian Mbappé, Karim Benzema e Griezmann. Só que o problema é como compor os suplentes, já que o grande atacante que pode ser o suplente de Karim Benzema é Olivier Giroud, atacante do Milan, que faz mais uma excelente temporada na Itália, depois de 2 temporadas em grande nível no Chelsea. Giroud, naturalmente,
tem uma posição de destaque e deve ser convocado. Mas há uma polêmica. Ele não se entende muito bem com muitos jogadores do grupo, especialmente com Paul Pogba, meio-campista da Juventus de Turim. Aí fica o impasse. Joga o Giroud, é convocado ou dá razão aos jogadores que têm realmente inimizade com ele? Fica então um momento muito difícil e delicado para o técnico Didier Deschamps. A seleção belga também vive clima de indefinição e, especialmente, não se sabe se vai poder contar com Romelu Lukaku, o atacante belga, não por uma má relação, mas especialmente pela má forma técnica e física, é uma grande dúvida para a seleção belga, que não sabe se vai poder contar com um dos principais jogadores das 2 últimas temporadas. As indefinições terão que ser então supridas e resolvidas até as próximas 2 semanas, porque a lista definitiva está praticamente pronta e vai ser divulgada, como disse, num período máximo de 1 mês pelas seleções aqui na Europa. Na próxima semana a gente volta com mais informações, direto de Bruxelas, capital da Europa, como sempre, para o Max Esportes, na TV Max. Valeu, Paulinho. Aquele abraço para você. É um banho de informação, nosso querido Paulo César Oliveira. Eu pedi uma pergunta para o Borges fez uma dissertação, fez uma redação, ficou 3 horas falando para fazer uma pergunta. Ô Borges, olha aqui, obrigado. Valeu, do Wilson, fake news dele, toda hora bota a mesma cerveja, é só ver. E você toda hora bota a mesma pergunta. A, B ou C, tá levando todo mundo à loucura. Você leva todo mundo à loucura. Olha aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Vambora. Lu, Flamengão, Mengão, amanhã em Fortaleza, cheio de desfalque, hein? Os da seleção brasileira, seleção chilena, seleção de Angola, seleção de Marte, seleção de tudo que é lugar. O Flamengo não vai contar com São Marinho expulso, o outro machucado. Muito desfalque para o jogo contra o Fortaleza amanhã. O que você espera? Pois é, um jogo que o Flamengo perdeu aqui no Maracanã no retorno. Inclusive, foi a primeira vitória do Fortaleza na competição em cima do Flamengo. Amanhã você lembrou bem, é um jogo que tem muitos desfalques, até porque Pedro está na seleção, está voltando, né? Por conta do jogo de hoje, com o Everton Ribeiro também. Enfim, não tem o Gabigol. O Flamengo vai do jeito que pode, né? Até porque acho que o brasileiro já tem um dono e esse dono é o time do Abel Ferreira, é o Palmeiras. Não acho dificilmente alguém... O Gabigol não joga amanhã, Lu? Peraí. O Gabigol não joga. Você agora tá com a bola de cristal, ô Luciano? Tá com bola de cristal? O Gabigol joga amanhã? O Gabigol tá escalado. Joga amanhã. Ele volta no lugar do Pedro, na forma que ele jogava na época que ele foi vai jogar centralizado ali. Mas ela tá com... A Luciana tá com bola de cristal agora, porque ela disse que o Palmeiras já é campeão. Toca o hino do Palmeiras, então. Para ela, o Palmeiras já é campeão. Olha só. Arrascaeta, Pedro... Fala, Lu, só para você saber. Varela, Vidal, Pulgar, Cebolinha e o Marinho, que não jogam amanhã. Porque foi aquela confusão do último jogo, né? A doideira. Você trocou. Marinho e Cebolinha foram expulsos. O Vidal, o Pulgar, o Everton, o Ribeiro e o Pedro estão com a seleção brasileira. Voltando. Esse jogo de Fortaleza faz graça, Borges, amanhã em cima do seu Flamengo? Faz graça? Você sabe que a derrota que a Luciana falou foi no momento que ele tiraram o Paulo Souza e apareceu o Dorival Júnior. Então, eu acho o seguinte, o Flamengo vai totalmente desfalcado. Realmente, o Flamengo, eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que esquecer. Tem que jogar num time misto ou tentar economizar a galera que vai disputar as 2 partidas da Copa do Brasil, das finais, e a finalíssima da Libertadores da América, porque o Campeonato Brasileiro está muito distante. É um jogo muito difícil. O Fortaleza é muito difícil. Mas já foram lá e venceram. O Palmeiras já foi lá, venceu. Outras equipes venceram. Mas o Flamengo está muito desfalcado. É um jogo muito difícil. Tem várias vezes que o Flamengo tem mais elenco. Quer dizer, tem elenco, tem o time B melhor do que muitos do Campeonato Brasileiro. Mas ele não tem nem o B. Peraí, ele não tem nem o B. O Marinho e o Everton Cebolinha que poderiam jogar estão fora. Se vira. Tem 1 bilhão de receita, tem que ter time. Tem que ter time, Tem time, calma, tem time. Time tem.
nem pela Copa do Brasil e nem pela Libertadores. O Flamengo não tem nada de chancela de garantia de Copa de Libertadores ainda não. Claro que tem uma campanha muito boa, consistente no Campeonato Brasileiro, não vai oscilar tanto para descer e deixar os clubes passarem. Mas não tem chancela de Libertadores nem Copa do Brasil não, hein? Jogos dificílimos. Peraí, o programa tem uma aqui que tem a bola de cristal, que é a dona Luciana, e o outro aqui que seca, que tem um ventilador ali atrás secando o meu time. Eu E falo o a outro aqui realidade. sorrindo. Você acha que vai ser fácil do Atlético Paranaense em Guayaquil, um jogo só? Você tem que torcer pro Carioca. Você tem que torcer pro time carioca. Você é Vai ser carioca. fácil do Atlético Paranaense? Pode até ser um jogo mais fácil Aqui, do Corinthians. Olha lá, o outro ali tá sorrindo. Sorrindo. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Acabou o programa. Chega, Quero com mandar um vocês dois abraço pro batendo Gabriel boca, eu acabo o Medeiros, programa. Zinho. Chega. Quero Chega. mandar um Vamos ver abraço o que pro vai Gabriel acontecer. Medeiros, Lu, Zinho, da agência Bartô, meu grande amigo, da Firebet. Um beijo, Gabriel. bom. Fala, Lu. Fala da tua boa noite, Lu. Olha, meu boa noite vai para a galera, para a família que está sempre me assistindo, meu pai e minha mãe. Um beijo que fica lá assistindo a gente, nossos telespectadores assíduos. Um beijo para a Beth Borges, que foi aniversário dela. Um dia desse eu não falei com ela. Um beijo, Bocão, tô com saudade de você e Mazela. Um beijo para você. A Luciana hoje toda gentil, como sempre, aliás, né? Posso mandar Esse é o boa noite, Borges. Boa noite claro. para a torcida do Fluminense, que eu amo de coração. Torcida tricolor. Mentiroso, Tá cínico. devendo. Mentiroso, cínico, tá com medo, botou. Não vale nada. Vamos secar o teu também, gente. Muito obrigado pelo carinho. Minha querida Adriana, no domingo, toda a sorte do mundo para você. Estamos juntos, felicidades, acreditando. Adriana, você é 10. Você é 10. Obrigado mesmo pelo carinho. Semana que vem, 8 da noite, repeteco, meia-noite, no oferecimento de RenTV, comprar para quê? E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, saco de lixo da dona de casa, encontro marcado com a resenha raiz da televisão brasileira, que é o Max Sport. Ótima semana, ligados, e amanhã que vençam os melhores. Fluminense, Flamengo e Botafogo, e na quinta-feira, o Vasco da Gama. Porque você sabe, né? Aqui, TV Max, Rio de Janeiro, na veia. Ótimo, Rio, corre para Max!